Alô você, como é que vai? Tudo bom? Então sejam muito bem-vindos. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, nossa primeira aula hoje a gente vai tratar de um assunto que é indispensável para nossas vidas, faz parte do dia a dia de vocês, a fotossíntese, capítulo 2. A foto de entrada aí no slide, você está vendo, tá certo? Pêssego. Pêssego faz parte do reino vegetal. Então, todas as plantas realizam o processo de fotossíntese. Mas, será que você sabe o que é o processo de fotossíntese? Qual a importância da fotossíntese para a vida na Terra? Se não fosse a fotossíntese, será que você teria condições de se alimentar? Se não fosse a fotossíntese, será que existiriam as inúmeras cadeias alimentares? Será que existiria vida aqui no planeta Terra? Bom, entre essas e outras perguntas vão ser respondidas nesta videoaula. No começo da vida, a semente, a planta, ela não é capaz de realizar, de produzir o seu próprio alimento, ou seja, fazer a fotossíntese. Mas o embrião, como você vê aí na foto, essa plantinha novinha que está aí no caroço aí, no entanto, nem por isso ela não deixa de se alimentar. O feijão, essas duas partes aí, ou a semente, seja qual for, ela tem nessa semente uma reserva nutritiva. É justamente aí dessa reserva nutritiva de vida, nos seus primeiros dias de vida, ela usa para se alimentar, ainda muito antes de sair da semente. Essa fonte nutritiva encontrada na semente só dura alguns dias, depois a planta terá que fazer o processo de fotossíntese, ou seja, terá que passar a produzir o seu próprio alimento. Então, assim que a planta, que a semente, ela encontra um solo adequado, um solo fofo, um solo arejado, ou seja, com a presença de ar e com a presença de água na quantidade certa, essa semente, ela suga essa água já com os nutrientes dentro, ela passa, a partir daí, a ter influência sobre a semente. A semente abre-se, o embrião, então, da semente, ele germina, sai para fora. Esse processo aí é chamado de germinação. Depois da germinação, que as folhas se brotam, então a planta ela passa finalmente a fazer o processo de fotossíntese, que a gente vai especificar mais precisamente agora. Sem luz, não há possibilidade da planta realizar o processo de fotossíntese. A luz é indispensável para a realização da fotossíntese. Uma planta mantida em um local com pouca luminosidade ou sem luminosidade, com certeza, ela vai perecer, ela vai morrer, porque o processo de fotossíntese ele não acontecerá, não será possível acontecer. O processo de fotossíntese na planta só é possível graças à presença de uma substância presente na folha chamada clorofila. A clorofila presente dentro de estruturas da folha, ela capta a luz do sol e esse processo permite à planta realizar a fotossíntese. Nesse processo, então, a planta ela utiliza alguns ingredientes necessários que estão presentes em abundância na natureza. A planta utiliza do solo duas coisas principais: a água e os sais minerais. Os sais minerais estão dissolvidos nessa água. E essa dissolução ela é indispensável para que possa acontecer o transporte desse produto preliminar presente na raiz, chamado de seiva bruta. A partir desse momento, canais conduzem essa seiva bruta para as folhas. Lá na folha, a planta ela capta mais dois ingredientes importantes. Um deles, a luz solar em abundância no universo. Outro produto importante é o gás carbônico presente em abundância na atmosfera. Então, com todos esses ingredientes nas folhas, a seiva
bruta, ela é transformada em seiva elaborada, ou seja, glicose. A glicose é o açúcar que a planta necessita, que a planta precisa para poder se alimentar, para poder crescer e produzir energia. Neste processo, não devemos esquecer que a planta utiliza o gás carbônico e joga para o meio ambiente o oxigênio, que será indispensável para nós, animais. A respiração celular é um processo oposto, contrário da fotossíntese, ou seja, na respiração celular, os animais pegam o oxigênio presente na atmosfera, que foi tão importante, fornecido pela planta, através do processo de fotossíntese. Depois ele pega também a glicose. Essa glicose é o açúcar proveniente dos alimentos ou que os animais consomem. E então, nesse processo, é produzido água na forma de vapor, que sai principalmente na nossa respiração, e energia para também o corpo dos seres humanos funcionar. Então, como você pode ver, o processo de respiração celular é um processo inverso da fotossíntese e ambos são indispensáveis para a existência da vida, para nós, seres vivos. Um complementa o outro, os dois são indispensáveis para a manutenção da vida. Então, rapidinho aí, como a gente já explicou aí, a água vem do solo, junto com a água dissolvida estão os sais minerais. Então, acontece a produção de seiva bruta. O transporte através da planta ocorre através de tubos que circula e chega até as folhas. E depois o gás carbônico é aproveitado pela planta, junto com a luz solar, concluindo assim o processo de fotossíntese, ou seja, a planta ela produz o alimento que ela necessita para poder viver, para poder crescer, para poder fazer todas as suas funções. Mas o processo de fotossíntese ele não é realizado somente pelas plantas. Outros seres vivos macroscópicos, como algas pluricelulares, e microscópicos, como algas unicelulares, eles também conseguem fazer a fotossíntese. Só que esse processo ele vai ser muito importante para o ambiente aquático, para todos os ambientes aquáticos. Aqui no ambiente terrestre, o processo é mais voltado entre plantas e outras espécies também de seres vivos. Dando continuidade, então, você vê nesse slide aí um exemplo de cadeia alimentar. Respondendo àquela pergunta que eu lhe fiz no início, se não existisse a fotossíntese, será que você conseguiria se alimentar? Será que você conseguiria alimento? Será que você conseguiria sobreviver? Com certeza não. Porque, veja só, se você consome um bife, você precisou da luz do sol. Você precisou do processo de fotossíntese. Você não deve esquecer que todo animal herbívoro se alimenta de planta. Para você poder comer um bife, você precisou do processo de fotossíntese, porque se não fosse esse processo, então uma vaca, um boi, ele não se alimentaria, Então você vê aí a capivara, que come o capim, a onça come a capivara. Então a onça ela é extremamente dependente do processo de fotossíntese, apesar de ela não fazer o processo de fotossíntese. A mesma coisa ocorre com todos nós, com você também. Então, esse mapa conceitual aí que você está vendo, tá certo, nesse slide, complementa, resume nossa aula. Você dê uma estudadinha nele, tá certo? E não esqueçam, reler o capítulo. Vai servir, vai ser muito importante para você consolidar o que foi debatido aqui, tá certo? Então, forte abraço, espero encontrar você outras vezes aqui e até outra oportunidade. Tchau!